Há muito que aprendermos, compreendermos e entendermos sobre a vontade de Deus e os cuidados que devemos ter para não cair no engano daqueles que são os falsos irmãos, os falsos mestres, pois prometem uma liberdade que não existe. É este o aspecto que a gente precisa parar e pensar, pois não se trata simplesmente de querer ouvir o que nos agrada. Não se trata de querer ouvir o que nos dá prazer, mas de ouvir o que precisamos, o ensino que temos que receber. Pois são promessas falsas que nos enganam e nos levam a viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus, que não nos conduz no caminho que expressa a salvação recebida. Nós precisamos entender, precisamos fugir dessas pessoas, fugir do ensino enganoso, o ensino que não nos move no sentido da vontade de Deus. Se fizermos isso, estamos vivendo um verdadeiro engodo e que não traduz em nada o querer de nosso Deus e nosso Pai para as nossas vidas. Pedro, ensinando na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 3 e depois no 19 e 20, ele afirma: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está acordado. E aí no 19 e 20 diz: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Então, o que nós precisamos entender e compreender? É importante a gente ter esse discernimento. Tudo que se trata de buscar o interesse pessoal, a vontade e a satisfação dos nossos desejos, ou seja, o andar neste mundo segundo o pensamento natural, falando coisas que não traduzem a vontade de Deus, que é o empenharmos para alcançarmos aquilo que nós desejamos, sem expressão das virtudes de Deus, isso não é ensino de Deus. Isso não é da vontade de Deus. O que nós precisamos entender e ter claro em nossa mente: andar e viver o reino de Deus implica em fazer escolhas que nem sempre traduzem os nossos desejos e as nossas vontades naturais. Quando nós decidimos, por exemplo, que não queremos levar desaforo para casa, isso quer dizer que nós não entendemos o que Jesus fez e seu exemplo, pois não se trata disso. Quando nós focamos simplesmente numa atitude, num pensamento positivo, isso também não traduz o reino de Deus e nem a vontade de Deus. Pois o reino de Deus não se trata de aparência, não se trata simplesmente de atitude. Nós temos que entender que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus segundo a vontade e a perspectiva de Deus. Para isso, a gente precisa aprender a seguir o exemplo, o modelo de Cristo. E nós temos o modelo de Cristo, que abriu mão de quem era, de seus desejos, e se submeteu à vontade do Pai, se fazendo oferta em favor das pessoas, para que elas pudessem ter a oportunidade de conhecer o Pai. Nós só conhecemos o Pai por causa do que Cristo fez. E ele esvaziou de si mesmo, para que essa vontade se cumprisse. Nós somos chamados para vivermos o verdadeiro culto a Deus, que se traduz não nos rituais religiosos, não nas nossas reuniões e não naquele momento que nós denominamos de culto. O verdadeiro culto está, como Paulo diz, quando nós nos submetemos a Deus
e ofertamos os nossos membros para que essa vontade se cumpra não só em nós, mas através de nós alcançando vidas. Isto é o verdadeiro culto, esta é a vontade de Deus e este é o verdadeiro ensino. Se não morrermos para nós mesmos, se não negarmos os nossos desejos, se insistirmos em continuar a viver de forma egoísta, gananciosa, buscando os interesses próprios, isto não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não traduz a vontade de Deus e nem o querer de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender que qualquer coisa diferente disto é ensino de demônio, de falsos mestres, falsos profetas, que nos conduzem para longe da vontade de Deus, para vivermos uma vida que na realidade é uma vida de pecado, que não revela, não expressa as virtudes de Deus. E quando falamos de virtudes de Deus, devemos pensar sobre o aspecto da bondade, sobre o aspecto da manifestação de misericórdia, de compaixão, de manifestar o amor de Deus, de praticar a justiça de Deus. E isso está muito além de simplesmente atitude, mas é uma expressão desses valores. E a gente precisa entender que somos chamados para expressarmos os valores do reino de Deus, vivermos o reino de Deus na terra. Não outra coisa. Crescermos, amadurecermos implica em vivermos o reino de Deus na terra. Traduzir a vontade de Deus de forma expressa, de maneira que o glorifique e o exalte. Quando nós imitamos a Cristo, quando nós andamos neste mundo como Cristo, vivendo como Ele, nós revelamos o Pai, revelamos o seu reino e sua glória, porque sabemos quem somos, porque sabemos a nossa origem, sabemos que fomos feitos uma nova criatura, somos um ser espiritual, que estamos em Deus, que recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, e que o Espírito derramou abundantemente da graça, do amor, ou seja, das virtudes de Deus em nossas vidas. E que é nossa responsabilidade, rejeitando a forma de pensar deste mundo, a maneira de viver deste mundo, possamos revelar Cristo ao mundo, sendo luz, revelando as obras, fazendo obras que glorificam o Pai. Ou seja, toda a nossa relação, toda a nossa maneira de viver, as nossas relações com as pessoas, sejam elas irmãos de fé ou não, nós sempre revelaremos o nosso Deus ao mundo, pois é o nosso papel mostrar o nosso Deus, quem é o nosso Deus às pessoas, e não vivermos segundo uma maneira de pensar que não traduz e não revela o nosso Deus. Que a gente possa entender isto, compreender que temos da vida de Deus, que fomos capacitados e que precisamos viver o reino de Deus e que não podemos dar ouvidos àqueles que nos chamam para vivermos segundo o pensamento natural. Que a gente entenda e que nós possamos nos submeter ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.